Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Glória a Deus. Deus sempre tem uma bênção para você. Amém? Palavra viva e eficaz do Senhor. Dia 1º de julho de 2023. 2 Reis, capítulo 18, versículo 13, ao capítulo 19, versículo 37. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabsaís e a Rabsaqué de Laquis, com grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram ao rei, e saíram a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqué lhe disse: Ora, dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o rei da Síria: Que confiança é esta em que te estribas? Dizes tu, porém são palavras só de lábios: Há conselho e poder para a guerra? Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disseres: No Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: Perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão, dos menores servos do senhor, quando tu confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi, porventura, sem o Senhor, contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: Sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá, a Rabsaqué: Rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaqué lhes disse: Porventura mandou-me meu senhor somente a teu senhor e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina? Rabsaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e respondeu dizendo: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: Certamente nos livrará o Senhor a esta cidade, e não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vida e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. E assim vivereis, e não morrereis, e não deis ouvido a Ezequias, porque vos incita, dizendo: O Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um na sua terra das mãos do rei da Síria?
que é feito dos deuses de Amate e de Arpade, que é feito dos deuses de Servafaim, Ina e Iva, porventura livraram a Samaria na minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandando do rei havia dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhes fizeram saber as palavras de Rabzaqué. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há forças para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabzaqué, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temos as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabzaqué e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei da Etiópia: eis que saiu para te fazer guerra, tomou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tenho ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livrarás os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, a Arã, a Rezefe, e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Amate, o rei de Arpade, e do rei da cidade de Sevarfaim, Ena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: o Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos das suas mãos. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas dos meus pés saquei todos os rios do Egito.
Porventura não ouviste que já dantes fiz isto e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisse a cidade fortificada a montões desertos. Por isso os moradores dela, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Era como a erva do campo e a hortaliça verde e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes de amadurecer. Porém o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios. E te farei voltar pelo caminho por onde a viste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai, cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e restou tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ela voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquele mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantou-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então se foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, irmãos? Livro de Atos, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 16. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito, e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho. E acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. E despedimos-nos uns dos outros, subindo no navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles uns dias. E no dia seguinte partimos partindo dali Paulo e nós com ele estávamos. Chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou a Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo por ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco aqueles discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manasson,
Cíprio, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. Amém, irmãos? Livro de Salmo 149, versículo 1 ao versículo 9. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegra-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ornará os mansos com a salvação, exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem nele o juízo escrito. Esta será a glória de todos os santos. Louvai ao Senhor. Amém, irmãos? Provérbio 18, versículo 8. As palavras do mexeriqueiro, assim, são como doces bocados. Elas descem no íntimo do ventre. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.